Atividade postada no dia 11/5, 7º ano, atividade número 8. Abraão vai plantar 54 carvalhos e 27 pinheiros. Abraão gostaria de plantar as árvores em fileira, de forma que todas tenham o mesmo número de árvores e sejam compostas por apenas um tipo de árvore. Quer saber qual é o maior número de árvores que Abraão pode ter em cada fileira? Então, toda vez que der a ideia de divisão, significa que vai ser um probleminha que envolve máximo divisor comum. Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos que fazer a divisão com os fatores primos do número 54 e do número 27. Fazendo a fatoração, o 54 divide por 2, dá 27. O 27 já não é mais divisível por 2, então eu vou para o próximo número primo. Então, ele é divisível por 3. 27 dividido por 3, 9. E o 9 é dividido por 3, que dá 3. E o 3 divide por ele mesmo, que dá 1. Já o 27, ele já tinha aparecido aqui, ó. Então, quer dizer que é só eu repetir, ó. Não vai mudar nada, é a mesma coisinha, ó. Divide por 3, 9. Divide por 3, 3. Divide por 3, 1. Então, nesse caso, para mim achar o máximo divisor comum, é só eu observar os valores que se repetem. Ó, nesse caso é 2 valores, então tem que se repetir nos 2. Ó, o 2 apareceu só aqui, mas não apareceu aqui no 27. Então, eu tenho o 3 mais uma vez e o 3 mais uma vez. Então, significa o quê? Que o nosso máximo divisor comum vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a resposta correta vai ser a letra o quê? Letra D. Na questão 3, Sabrina está assando cookies para colocar em pacotes para vender e arrecadar fundos. Ela fez 86 de gotas de chocolates e 42 simples. Sabrina quer fazer pacotes iguais para vender e ela deve usar todos. Qual é o maior número de pacotes iguais que Sabrina pode fazer? Então, a mesma ideia, ó, toda vez que der a ideia de divisão, quer dizer que é um problema que envolve o máximo divisor comum. Então, fazendo as divisões com os números primos, então, nós temos 86 dividido por 2, 43. Só que o 43, ele, na verdade, ele é um número primo. Então, quer dizer que ele divide por 1 e divide por ele mesmo. Então, ele só pode ser dividido por 1, só que o 1 não faz diferença, então eu vou dividir por ele mesmo. Deu 1 aqui. Fazendo a mesma coisa com 42, ó. 42 divide por 2, dá 21. O 21 não divide mais por 2, então eu vou para o próximo número primo. Então, o 3. Então, 21 dividido por 3, 7. E o 7 divide por ele mesmo, porque ele também é primo. 1. Então, o que eu observo? Os valores que se repetem. Nesse caso aqui, qual foi o valor que se repetiu? O único valor que se repetiu aqui, ó, foi o número 2. Então, significa que o máximo divisor comum será o número 2. Há 72 meninos e 90 meninas na equipe de matemática. Para a próxima competição de matemática, o professor Johnson gostaria de organizar todos os alunos em fileiras iguais, com apenas meninos ou apenas meninas. Qual é o número de alunos que poderá haver em cada fileira? Então, a mesma ideia, ó, toda vez que dá a ideia de divisão, só pode ser um probleminha que envolve máximo divisor comum. Fazendo a fatoração, então, nós temos 72 dividido por 2, 36.
36 divide por 2, que vai dar 18. 18 continua sendo divisível por 2, então, enquanto der para fazer a divisão por 2, vai fazendo a divisão por 2. Chegamos no 9, o 9 não divide mais por 2, mas divide por 3. 3, e o 3 divide por ele mesmo. A mesma coisa eu vou fazer com 90. Ó, primeiro valor que eu posso usar, o 2. Então, 90 dividido por 2, 45. O 45 já não é mais divisível por 2, mas eu posso trabalhar a divisão por 3 e eu posso trabalhar a divisão por 5. Só que aí eu prefiro manter a ordem do menor para o maior. Então, eu vou usar o 3 para depois eu usar o 5. Então, 45 dividido por 3, 15. 15 divide por 3, que dá 5. E o 5 divide por ele mesmo, 1. Agora, eu tenho que observar quais são os valores que estão se repetindo. Nesse caso, o 2 apareceu aqui e também apareceu aqui. Aqui apareceu 2, mas aqui já não apareceu mais o número 2. O que está aparecendo agora, ó, o 3 e o 3 novamente, ó. E o 5 só teve no 90. No 72 não apareceu o 5. Então, significa o quê? Para mim saber quem é o nosso máximo divisor comum, então, é o 2 que se repetiu, o 3 que se repetiu 2 vezes. Então, é só fazer a multiplicação, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, a resposta correta ficou sendo quem? Letra A. Questão 4. Yasmin está concluindo um projeto de artes. Ela tem 2 pedaços de cartolina. O primeiro pedaço tem 44 centímetros de largura e o segundo tem 33 centímetros de largura. Yasmin quer cortar o papel em tiras com larguras iguais e quer que estas tiras tenham a maior largura possível. Então, com qual largura Yasmin deve cortar cada tira? A mesma ideia. Ideia de divisão só pode ser um probleminha de máximo divisor comum. Fazendo a fatoração aqui em números primos. Divide por 2, vai dar 22. O 22 divide por 2, 11. E o 11 é um número primo, só divide por ele mesmo. 33 divide por 3. Ó, no 33 não é divisível por 2, é divisível por 3, que vai dar 11, e o 11 divide por ele mesmo. Então, agora eu vou observar quais são os valores que se repetiram. O 2 apareceu só aqui no 44, ó, e o 3 apareceu só no 33. Então, o que teve repetição aqui, ó, foi o número 11. Então, quer dizer que ela só pode cortar tiras com 11 centímetros.